Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo, tá bom? Hoje eu vou com opinião de leitora com esse livro maravilhoso, Irmãs da Revolução. Quem acompanha o canal sabe que é uma coletânea de ficção especulativa com enfoque no feminismo. E paulatinamente eu estou lendo essas histórias e trazendo essas mini resenhas para vocês. A história que eu li essa semana, ela se chama Bandida da Palmeira e foi escrita por Nnedi Okorafor. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. É uma escritora que tem origens africanas e é uma história curta que tem elementos da fantasia e eu achei interessante, mas eu acho que se aplica muito a proposta mesmo do livro, de pensar sobre a questão de gênero, pensar a questão mesmo do feminismo e a questão da mulher em sociedade e as relações, né, que são travadas, que são desenvolvidas em relação às mulheres. A história começa de uma forma bem sutil, quando Xiu está, aparentemente uma criança, conversando com sua, não sei se é mãe, não sei se é sua avó, eu imagino que seja sua avó. Ou melhor, está conversando com sua aparentemente avó. Eu acho que é. Se não é a avó, seria sua mãe. O texto não deixa claro, aparentemente isso, mas aí aquela mulher vai trançar o cabelo daquela menina, né? Pentear e usa um cordão para entrelaçar o seu cabelo. E a menina fica quieta para escutar histórias da sua antepassada bisavó, e aí o nome, Iaiá, né? E aí vai se desenvolvendo a história. Conta a história de uma mulher muito forte, muito cheia de si, corajosa, que tem muitas opiniões e sempre busca colocá-las, busca se posicionar, busca muitas vezes até discutir com as pessoas, homem e mulher, sobre seus posicionamentos. E é engraçado que diz que ela nunca perdeu uma discussão, né? Mas as pessoas acreditam que ela só perdeu uma vez uma discussão na vida, que foi uma discussão que ela teve com o seu marido, né? Com um homem que passou a ser seu marido. Aí tem sentido, né? Não tá ok, porque eu acho que nessas relações familiares tende-se a ter uma maior amabilidade e faz parte do processo mesmo das relações ceder um pouco para se ganhar, né? E aí vai contando a história de um vilarejo em que existem palmeiras, existem árvores e que elas não podem ser manuseadas pelas mulheres. Inclusive, dessas árvores sai um fruto leitoso em que os homens fazem uma certa bebida, uma bebida tipo alcoólica, mas que essa bebida ela é vetada para as mulheres. E num certo momento, a Iaiá ela decide
experimentar aquela bebida que tem em casa por causa do seu marido. E aí, que é algo assim bem proibido, né? E aí ela, não satisfeita em consumir aquela bebida alcoólica, ela vai começar a mexer nas árvores do vilarejo. E num dado momento ela sobe naquela árvore e aí ela faz um risco na árvore com o elemento da lua, que representa o feminino, e aí vai embora. E o escalar da árvore em si já era proibido, mas se ela não tivesse feito o desenho, ficaria oculto porque ninguém viu. Mas a partir do momento que ela risca aquele elemento feminino, ela está se posicionando ali no vilarejo porque ela está mostrando que uma mulher teve coragem de subir numa árvore daquela. E aí o vilarejo todo fica assim preocupado porque tem medo de alguma maldição, de algum mal vir por causa naquele lugar, por causa dessa quebra de tradição. E ela ri, acha engraçado, não quer nem saber, fica calada e no outro momento ela mais uma vez vai fazer a mesma coisa. E aí ela faz um outro desenho, que é um exuli, eu não conheço, né? Mas é uma espécie de desenho que representa o feminino, mas aí já na figura da mãe, dentro daquele vilarejo. Eu entendi que existem outros elementos de figura que representam o ser mãe em outros vilarejos que não seria esse exuli. É aquele exuli específico daquele povoado, né? E aí todo mundo fica em polvorosa e se coloca alguns homens para proteger as árvores, para fazer guarda, montar guarda, para que descubra qual é a mulher que tem feito isso. E há muita especulação, ela quase é pega nesse processo, mas acaba que não conseguem descobrir quem é. E depois, finalmente, ela vai fazer um coração. E aí, quando ela faz esse coração, ela é descoberta e, de uma certa maneira, eu percebo na história que ela quer ser descoberta e aí todos a olham de maneira diferente, né? Vem sobre ela aquela perspectiva de que é uma mulher que está trazendo ou vai trazer males para aquele povoado e coisas ruins vão acontecer. E depois, de um dado momento, aquela percepção dos males trazidas por ela, por aquela mulher, já não é percebida da mesma maneira e ela é vista como benfeitora. E aí as pessoas fazem reverência a ela e se diz que na vivência ali daquele povoado, aquela Iaiá, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser sempre reverenciada, né? E é interessante isso porque o texto da autora, ela traz essa quebra da tradição dentro daquilo que se colocava como um parâmetro limitador das ações da mulher, né? Apesar de ser uma história fantasiosa e aí com elemento de fantasia, né? Da fábula em si, eu penso o seguinte, que a autora, apesar de estar falando sobre essa história fantasiosa, com elementos de fantasia, ela está tentando trazer para nós, leitores, uma percepção de uma quebra no padrão do que a sociedade, ali local e agora para nós, daquilo que se poderia se oferir como conduta feminina e como conduta masculina. Eu vou ler um pequeno trecho da obra, só para vocês perceberem um pouco sobre a escrita da autora, porque eu acho muito significativo e eu gosto muito dessa resenha de opinião em que a gente insere algum texto e diz assim: ela discutia com qualquer um que estivesse disposto, e como era esperta e linda, todos os homens do vilarejo gostavam de envolvê-la em discussões. O problema é que ela havia dominado a arte da discussão, e os homens ou acabavam se enfurecendo ou saíam pisando duro, exasperados. Corriam rumores de que a única discussão que ela havia perdido fora com um homem que se tornou seu
seu marido, né? É interessante porque aparentemente toda mulher que ela quebra com padrões sociais, isso em qualquer cultura, ela é sempre vista muito como uma pessoa negativa, né? Por infringir regras, e aí regras muitas vezes não legais, mas mesmo morais. Mas existe também essa aura de admiração por aquela mulher que não tem esse freio e não se limita, né, ao papel social. Foi de fato uma história muito curta, gostosa, mas interessante, porque nos faz pensar sobre isso, né? Sobre os papéis que são oferidos historicamente para homens e para mulheres em cada sociedade, né? Eu, particularmente, eu acredito na diferença dos papéis. Penso que os gêneros são diferentes, mas que exercem papéis diferentes na sociedade, né? E eu, particularmente, não gosto da dicotomia homens versus mulheres. Eu acho que pode-se viver em sociedade, relacionar-se, respeitando a personalidade, a individualidade, a especificidade de cada pessoa, de cada gênero, mas entendo que, a depender da sociedade, esses gêneros, eles podem se misturar. E até, muitas vezes, aparentemente serem diferentes entre homens e mulheres a depender da região em que se vive, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito machista, no Nordeste principalmente, né? E aquela questão da mulher submissa, não que toda mulher seja nordestina submissa, mas a gente sabe que existem muitas mulheres submissas. E é interessante porque aí não mais só no Nordeste, quando eu penso na realidade do Brasil, até pelo processo histórico mesmo, da formação do nosso povo, eu vejo que a questão do trabalho braçal, servo, ele é muito delegado à mulher, os papéis domésticos. E é interessante porque eu já acompanhei muitos canais, não literários necessariamente, e quando eu vi a questão das relações homens e mulheres, é uma coisa muito específica dos latinos e dos brasileiros isso, né? A coisa de oferir à mulher o serviço doméstico. Porque em outros países, aí eu vou colocar talvez a Europa, algum país, em que essa coisa do trabalho braçal e de se oferir o trabalho doméstico exclusivamente para a mulher é uma coisa muito nossa, né? De cultura latina, de cultura brasileira, de outros países e continentes também. Mas eu sinto que na Europa, aparentemente, a mulher e o homem, eles trabalham muito juntos nesse aspecto, né? Porque ambos estudam muito, porque ambos trabalham fora e porque culturalmente a mulher não é tão preparada no sentido mesmo da criação de se colocar como aquela que vai necessariamente cuidar da casa, da limpeza, não. Então eu vejo que existe uma paridade maior, uma equidade maior nesse exercício desses papéis, do homem e da mulher fazendo e está tudo tranquilo e está tudo muito bem, né? Pelo menos é essa percepção que eu tenho. Eu gostei muito do texto, apesar de curto, faz pensar, né, o porquê, até mesmo essa coisa da Yaya, ela ser vista naquele vilarejo como alguém que pode trazer bens ou mal. E até mesmo depois, quando é quebrada essa maldição, essa aparente maldição que ela como mulher traria por consumir a bebida daquele fruto e tocar naquela árvore, porque é proibido até a mulher fazer a poda daquela árvore, tocar nas folhas daquela palmeira, ela é vista como uma benfeitora, né? Ela é vista como uma benfeitora. E o texto, o título do texto é bem feliz no sentido de, ou infeliz, porque depende da interpretação que dermos, quando coloca como a bandida da palmeira, porque de fato
ela transgrediu aquilo que se esperava dela naquela sociedade, naquele vilarejo, naquele dado momento. E serve como reflexão para nós pensarmos se algumas condutas femininas que não seriam necessariamente de forma estrita auferida às mulheres, mesmo que não seja uma conduta criminosa, quando a mulher decide fazer, no sentido estrito da palavra, se muitas vezes a gente não vê de forma marginalizada, né? Eu não sei como são em outros estados, mas agora, especificamente, aqui em Pernambuco, está tendo uma greve de ônibus. Não quero falar de greve não, mas entendo o que eu quero colocar. E no momento, em Pernambuco, está tendo essa greve de rodoviários. E eu lembro que nesse mês especificamente, mais ou menos 15 dias que antecedeu essa greve, aqui próximo, relativamente próximo onde eu moro, cerca de 5 quilômetros de distância, existe um terminal de ônibus, uma integração, né? E uma pessoa jogou uma pedra numa motorista. Aí eu achei muito triste aquele evento, porque uma profissional, né? Ela ser agredida assim, no seu ambiente de trabalho. Mas me fez pensar, né? Eu não tenho na minha mente a memória de ter acontecido algo aqui próximo, de alguém agredir assim um homem, um motorista. E eu não acho que tem que agredir nem mulher nem homem, não é isso. Mas eu senti que isso foi uma atitude discriminatória. Eu sei que não é só uma realidade do Brasil, é no mundo. Existe sim agressões a pessoas profissionais rodoviários, sim. Mas eu acho que quando essa coisa de jogar uma pedra numa motorista, eu acho que foi uma pessoa que discriminava, sabe? Não aceita que uma mulher dirija um ônibus. E pode parecer até banal essa minha fala, mas eu acho que não, porque a gente sabe que existe, né? Existe essa discriminação. Tem pessoas que não aceitam que, por exemplo, um homem que aceite que aquele coletivo vai ser conduzido por uma mulher. Eu acho muito triste isso, né? E realmente me fez pensar a respeito, né? Eu comentei com as pessoas próximas, eu nunca vi isso acontecendo com homem, de darem uma pedrada no motorista. Mas por que fizeram com ela? Porque era uma mulher, porque deve ser uma pessoa machista, não só violenta, mas uma pessoa machista que não aceita que aquela mulher esteja ali num lugar que, na cabeça dele, deveria ser o lugar de um homem. E quando eu falo isso, eu não estou culpando os homens pelo machismo, não. Porque o machismo, tanto muitas vezes acontece com o homem, como muitas vezes uma própria mulher, ela tem uma postura machista diante de outra mulher. Não é fato. E só queria assim, né, colocar esse adendo para a gente pensar, né, sobre isso, sobre porque ainda hoje é um enfrentamento, perceber que a mulher, ela ainda tem que galgar paulatinamente seu lugar de espaço na sociedade, porque a sociedade muitas vezes não aceita que ela esteja num determinado local, né? Quando ela tem competência para tal, tem vontade, tem ânimos, mas a sociedade não aceita isso, tá bom? Aí queria deixar essa dica dessa leitura para a gente pensar um pouquinho sobre isso, ok? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!